um pouco mais de uma década agora, tem um artista que tem sobressaído e se destacado na cena. Poucos são os que atingem esse nível de sucesso e influência, que conseguem criar esse nível de identificação e vínculo com um público de várias faixas etárias. Se ele lança um som, na mesma semana os type beats gravitam para a estética do mesmo. E com os tutoriais não podia ser diferente. Hoje é dia de conexões de máfia, tropa, vem comigo. E aí, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Ciro Daniel e hoje o Matue dropa Conexões de Máfia. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma melodia nesta vibe, ou pelo menos como eu faria. O intuito aqui não é fazer um remake de Conexões de Máfia. A minha intenção é pegar um pouco da vibe, da estética e construir minha própria parada e mostrar pra vocês, através desse processo, como vocês fazerem a melodia própria de vocês. Beleza? Galerinha, a meta de likes de hoje, última vez eu coloquei 300 e vocês aniquilaram. Dessa vez a gente vai colocar 350. Se bater 350 likes, eu vou disponibilizar esse sample aqui para os inscritos. Ah, Ciro, mas só para os inscritos? Somente para os inscritos. Ô, Ciro, dei like, rola de eu pegar esse sample também? Não! Se você não é inscrito, desista, ok? É isso, chega de papo, sem mais delongas. Para o FL. Então, galera, como que eu comecei a melodia? O que mais me chamou a atenção em Conexões de Máfia, na melodia, na harmonia, foi os strings, né? Foram os violinos, acho que também tinha viola ali, enfim, são vários instrumentos de corda ali acontecendo ao mesmo tempo, construindo uma cama, uma coisa muito cheia de cordas. E aí, cara, eu tentei achar algum sample de violino diferenciado, tem uma vibe meio vintage e que tem uma vibe meio mafiosa também, só que, tipo assim, foi muito osso, tá ligado? Eu procurei no Splice, eu não achei. Eu procurei no YouTube, eu achei um sample, só que ele tava muito detonado, então tava difícil de construir ao redor dele. Aí eu falei, mano, quer saber? É uma ótima oportunidade de trazer uma vibe diferente aqui e mostrar pra vocês como eu construiria aquela vibe de cordas que tá acontecendo ali no Conexões. Mas enfim, tudo começou, na verdade, com um sample do Splice. Minha intenção inicial era começar usando isso aqui. É da hora, tá ligado? É da hora, mas pessoalmente não era a vibe que eu queria trazer, mas eu usei isso pra começar os acordes. Eu ainda tava na intenção de usar isso, acabei não usando, mas a intenção era usar isso aqui. E aí os acordes acompanhando isso aí eram os seguintes. É isso. Se você for usar, tipo, o acorde mais completo, né? Só que eu usei uma versão reduzida dos acordes e ficou assim. E aí eu continuei construindo em cima dessa base. Eu usei os mesmos acordes agora e coloquei eles no piano. Essa parte aqui são os mesmos acordes dessa primeira parte aqui, só que eu só fiz uma inversão. Então os acordes estavam assim inicialmente, né? Tava aqui, isso aqui, tava aqui. Então eles são iguais, só que eu fiz uma inversão diferente. E aí dá essa diferenciação. Uma coisa que dá uma vibe mais humana também, uma vibe meio orgânica, diferenciada pro piano também, é vocês verem aqui que, olha, eu não tô tocando essas paradas aqui exatamente na hora. Pá, pá, pá. Elas estão acontecendo de forma orgânica, como se fossem dedos mesmo, apertando elas em tempos diferentes. E eu alcancei esse efeito selecionando tudo e apertando Alt S, que ele faz um strumming pattern. Então, em vez de uma nota aí, tan, ele faz tran. Sacou? E aí esse piano aqui é um piano do Contact 7 chamado Chroma. É um piano que eu gosto muito, tá? Ele é muito interessante, ele é meio cinemático assim. E esse aqui é só tipo literalmente o preset inicial dele, eu nem toquei em nada. Depois desse piano eu adicionei outro piano. E agora esse piano aqui tem uma base um pouco mais forte, ele tá numa oitava mais baixa e ele dá um pouco mais de corpo pra melodia. E esse piano está assim.
Esses acordes aqui ainda são a versão invertida, né, do acorde. Só que agora eu coloquei ainda mais uma top line, fazendo como se fosse pequenas escadas melódicas. Então... isso dá um movimento pra melodia, né? E foi uma coisa que eu percebi na melodia de Conexões. É como se fosse um trote. Tan, 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 tan. Inclusive, menos do que um trote. Parece realmente uma caminhada. Só que tem essa questão de movimentação. Parece que tá encaminhando. E essa top line pra mim deu essa vibe. E o que também adicionou pra essa vibe de dinâmica, de ritmo, foi essa pequena alteração de ritmo aqui. Em vez de já dar o acorde inteiro aqui no início, eu dou uma pausinha, toco a nota base, bum, e depois eu toco o resto do acorde. Outra coisa que deu uma diferenciação para esse piano mais básico aqui, né, é que eu usei Alt R nele. Isso randomiza a velocidade em que essas notas são tocadas, ou seja, a intensidade em que essas notas são tocadas. Quando alguém vai tocar piano na vida real, a gente não toca todos eles com a mesma intensidade mecânica perfeita. As notas vêm tocadas com intensidades, com forças diferentes. E isso a gente pode emular usando o Alt R. Ele randomiza isso. Além de randomizar aqui a velocidade, questão de mixagem nesse piano, eu só lancei um Panman para ele ficar meio que indo de um lado pro outro. Coloquei um Fruity Parametric EQ aqui, tirando os graves que desnecessários. E depois eu coloquei um Imager para deixar ele um pouco mais aberto também, um pouco mais wide. Em conjunto com aquele primeiro piano que estava fazendo como se fossem os complementos mais agudos ali, olha como fica. Então dá aquele pulo, né? Tucam. Uma coisa bem sutil, bem simples, mas que faz muita diferença no feeling e na vibe do loop. Nesse piano mais base aqui, galera, eu só coloquei um equalizador. Não fiz mais nada. Só tirei aqui os graves desnecessários. E deixei ele respirar da forma que ele veio. O próximo elemento, galera, e é um elemento que eu percebo que tem muito nessas composições que tem essa estética da 30, né? Essa estética também que o Fernal puxa muito, que o Gibble puxa muito. São pequenos bells, cara. E bells que estão, tipo, como se fosse complementando os acordes principais. E foi exatamente isso que eu fiz com esse mallet aqui. Eu abri o Mallet Flux, é um bank de contact já, mano, manjado, tá ligado? Todo mundo conhece Mallet Flux. Coloquei aqui no Glockenspiel e ele tá fazendo essa pattern aqui. Essa última nota parece estranha, né? Mas no contexto ela fica legal. Vamos escutar ela com os outros elementos. Então, como você pode ver, a última nota é um pouquinho estranha, mas ela dá um sentimento interessante. Ela precisa estar ali para dar a virada necessária no loop e na vibe. O que eu coloquei no mallet, cara? Eu coloquei um EQ, novamente só tirando as frequências desnecessárias aqui no grave, e um Panman. Quem tá de headphone conseguiu perceber, galera. Ele toca aqui na esquerda, depois vem aqui pra direita. Para você está esquerda e direita. Mas vocês pegaram a visão. E agora, galera, a gente vai pra parte que o bagulho começa a ficar um pouco louco. E pra mim, igual foi no Conexões, que foi o violino que deu aquela vibe, aqui também nesse loop, pra mim, o que deu a vibe foi essa parte agora das strings. Vem comigo. Então, galera, na parte das cordas, são 5 coisas diferentes acontecendo aqui, tá bom? E isso, pra mim, foi necessário pra dar aquela preenchida, pra deixar com um sentimento de, tipo, cara, tem peso. É como se fosse uma parede de cordas, assim, permeando sua face, sacou? Que forma estranha de explicar, mas é exatamente isso. Então vem comigo que eu vou explicar parte por parte, tá bom? Comecei com uma viola. A viola é muito parecida com o violino, só que ela tem uma propriedade mais grave. E a viola tá fazendo isso aqui. No contexto, você vê que ela encaixa bastante com essa base aqui, ó. Só que eu senti e tava sem peso, tá ligado? A viola sozinha não tava conseguindo carregar a estética que eu tava querendo. Então, vamos começar a preencher. E aí, então, eu adicionei um cello, que é um violoncelo, e ele tá fazendo isso aqui.
basicamente só acompanhando os acordes e também dando espaços. Esses espaços aqui são muito importantes porque nessa parte das cordas são coisas entrando e saindo. Isso dá toda uma movimentação importante. Você vê aqui também que eu dei intensidades diferentes para cada nota. Vê que essas notas aqui, ó, com a intensidade lá em cima, o velocity, né? Essas aqui mais agudas. Eu não queria que elas ficassem tão na vanguarda assim do violoncelo. E as notas mais graves, para elas não serem muito invasivas e atrapalharem ali a frequência dos low mids, eu coloquei aqui mais para baixo. E essa aqui, só marcando 1, deixei normal, velocity normal. E aí as cordas já vão ganhando outra forma. Depois eu adicionei violinos, fazendo também os acordes e dando umas complementações onde o violoncelo não tocava. Então, por exemplo, aqui era um espaço vazio do violoncelo e o violino está preenchendo aquele espaço. O violino sozinho é assim. Muito legal. Novamente também acompanhando os acordes, dando aquele ritmo. Chegou aqui, eu falei, putz, tá ficando muito legal, tá ficando mais preenchido, tá com uma cara mais do que eu tô precisando. Só que ainda tá faltando alguma coisa pra se destacar um pouquinho ali. Tem algum momento de destaque. E aí eu coloquei, só pra deixar claro aqui, galera, que eu esqueci de mostrar os banks, né? Foi mal. A viola e o violoncelo foram tudo do Spitfire Studio Strings e eu usei esse G aqui, ó. Que é só, tipo, a forma que eu tô tocando, né? Então, tipo, isso aqui é pizzicato. Então, aqui é o violino e aqui mais atrás são as violas. E agora eu vou falar do violino solo. Também é um bank de contact, né? O Spitfire Solo Violin. Muito bom, incrível. Adoro esse bank. E ele tá fazendo isso aqui. E aí, galera, o último elemento das cordas foi mais uma viola. E essa viola aqui tá fazendo como se fosse uma contrapartida. Ela tá acompanhando, só que ela tá tocando notas diferentes em ritmos diferentes. E isso faz dar um bounce para as cordas. Essa viola tá fazendo isso aqui. E aí na segunda parte, ela tá fazendo isso aqui. Parece meio sem nexo isso aqui, escutando de forma avulsa, mas em contexto faz muito sentido. Antes de mostrar todas as cordas juntas, galera, eu vou explicar o que eu fiz na mixagem delas. Todas as cordas estão aqui em azul. Essa primeira viola, só equalização. No violoncelo, nada. Tá bom? Nada, literalmente nada. Nos violinos, equalização, tirando as notas graves. Eu sempre falo notas, frequências graves. E atenuando também aqui. E aí no violino solo, eu usei um equalizador diferente, porque eu queria ser um pouco mais cirúrgico. Tirei bastante dos agudos aqui, tô controlando bastante. E eu também coloquei um hum, que é só um reverb criativo com um preset que eu gosto muito. Eu já falei desse preset aqui pra vocês, que é o Haunted. Eu só abaixei bastante o feedback, abaixei bastante o decay. E aí, na última viola, né, equalização. Só que aí tá tudo muito limpo, eu senti. Tá tudo muito certinho. Não é a vibe de vintage, de sample, que conexões tem. Então eu falei, eu vou emular isso. Então eu mandei tudo isso aqui pra um bus. Pra quem não sabe, um bus não é tão diferente de um canal assim. Só que é um canal onde você roteia outros canais. Então o bus é como se fosse um agrupamento de outros canais, onde você pode enviar esses canais pra esse agrupamento e mexer em todos esses canais ao mesmo tempo, porque estão todos agrupados nesse um canal que é chamado de bus. Beleza? E aí a primeira coisa que eu coloquei pra dar uma vibe mais vintage, mais old, mais classic, foi o Sketch Cassette aqui. Cara, Sketch Cassette é basicamente RC20. Eles fazem a mesma coisa, é a mesma vibe, só que eu quero usar o Sketch Cassette. E aqui eu só deixei ele no default mesmo, não coloquei saturation nenhuma, só deixei ele trabalhar. Coloquei aqui Type 2, Standard. Depois eu coloquei mais um tape. Esse aqui é o Virtual Tape Machines da Slate. Ele é muito massa. Ele dá uma coloração que eu gosto bastante. Eu sinto que ele puxa um pouco ali dos meios mais pra frente. Ele dá uma saturação bem da hora. Eu gosto dessa tape aqui do Slate. Depois disso, eu equalizei. Só que eu não fiz nada. Eu, na verdade, não equalizei. E por último, cara, eu coloquei um compressor. E esse compressor ele é interessante porque ele também tem certas propriedades que, por exemplo, tem no RC20, no Sketch Cassette, com esse lo-fi e esse wow aqui. Trouxe um pouco mais pra frente, deixou um pouco menos limpo também. E eu acho que conseguiu, de certa forma, selar aquela cama que eu tava querendo construir de cordas.
E aí a gente vai para a próxima parte, que agora a gente já tem uma base muito boa, a gente tem um glockenspiel dando umas acentuações ali boas no high-end, a gente tem um violão aqui dando uma base gostosa, o violino dando aquela identidade pro sample, mas eu sentia que ainda faltava um pouquinho de preenchimento. Isso é uma coisa que eu percebo muito nas produções da 30, cara, que é o uso de pads. Os pads dão uma ambientação muito legal. E sem o pad, pra mim, não tem a mesma cara, principalmente quando chegou o verso. Eu usei aqui um pad do Analog Lab 5, preset chamado Dark Angels de algum bank do HZE. E o timbre já veio bem completo, na verdade. A única coisa que eu coloquei nele para dar essa modulação, né, esse sidechain, foi o kickstart. Só equalizei, tirei as frequências graves, algumas agudas, atenuei bastante aqui os mid-highs, atenuei bastante aqui os mid-lows também, que na verdade, né, seriam os high-mids e os low mids. Tem uma leve invertida aí. Tirando isso, a última coisa que eu fiz foi colocar esse bass aqui e estruturar o sample. Esse bass aqui, na verdade, é uma coisinha que eu e o Zaru estamos preparando para vocês, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Esse foi um bass que o Zaruzão fez. Cenas do próximo capítulo, time. Cenas do próximo capítulo. Mas vocês já podem ter uma ideia, né, do que eu e o Zaruzão estamos preparando para vocês. Fiz um timbre mais orgânico mesmo. Eu não queria, tipo, sei lá, um sub sintético, não. Esse aqui parece que é uma pessoa tocando o baixo mesmo. E aí no final eu estruturei da seguinte forma. Eu dei 8 barras pra intro, depois eu coloquei 8 aqui pro refrão. Um bass, o pad, o piano base e o violão. E daqui a gente encaminha pro refrão, onde tem tudo. Depois a gente leva pro verso. Inclusive aqui, galera, eu fiz uma estrutura bem básica mesmo, só separando partes diferentes. Mas, por exemplo, o produtor que receber esse sample aqui pode muito bem como colocar isso aqui pro lado, fazer 16 de refrão, deixando isso aqui e colocando o violino low, por exemplo. Não tem problema nenhum. É só separei de uma forma onde fique clara quais são as partes e deixando claro onde o produtora pode cortar e organizar o seu instrumental da forma que lhe convém. Então, refrão, depois aqui o verso. Sem violão, sem violino. Muito massa. E aí na continuação do verso eu reintroduzi o violão e coloquei o violino uma oitava abaixo. E ficou assim. E aí, para finalizar, para fechar, para concluir esse sample, eu coloquei tudo numa faixa de áudio aqui. E aí eu trabalhei um pouco mais em cima dele, eu coloquei o Virtual Tape Machine de novo, para dar um pouco mais de vibe de tape. Deixei um pouco mais wide e comprimi um pouquinho. E aí também mudei o tom. Eu coloquei um semitom para cima. Então, em vez de ficar em Ré sustenido menor, ele agora tá em Mi menor, beleza? O sample finalizado está assim. Tá bom, Ciro, ficou legal e tal, mas funciona em contexto? Bora ouvir. Bounce check básico. Me diga vocês. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo aqui, se vocês gostaram, deixa um like aí que ajuda pra caramba. Deixa um comentário aí, a gente tá sempre lendo, sempre trocando ideia com vocês. Quando esse vídeo lançar, Conexões já vai ter lançado também. Então coloca aí embaixo o que vocês acharam de Conexões. The Mafia. E é isso, time. Tamo junto. Até a próxima.